Se você é pequeno ou médio empresário, você não pode ignorar a Lei Complementar 227. Ela não criou um imposto novo, mas ela mudou quem controla, como fiscaliza, como funciona o novo sistema tributário do consumo no Brasil. E isso vai afetar diretamente a você e o seu dia a dia. Seu preço, sua margem, seu risco fiscal. Eu sou Adail Costa Júnior, contador, e hoje eu vou explicar de que forma e de forma clara e objetiva como essa lei funciona, como ela impacta as outras leis, que você precisa fazer agora para não ser pego de surpresa. E é claro, precisamos falar de impostos. A Lei Complementar 227 é a lei que estrutura o funcionamento do novo sistema criado pela reforma tributária. Ela trata principalmente da criação e organização do Comitê Gestor do IBS. O IBS é um Imposto de Bens e Serviços, que vai substituir gradualmente o que a gente tem hoje, o ICMS e o ISS. Essa lei define quem administra esse imposto, como ele será distribuído entre os estados e municípios, como será feita a fiscalização e como os conflitos serão resolvidos. Parece algo distante do empresário, mas não é. Porque quando muda a forma de administrar o imposto, muda a forma que ele é cobrado. Hoje, o ISS é cobrado pelos municípios e o ICMS pelo Estado. Entenda que com o IBS você vai ser cobrado com um único tributo para estados e municípios. Essa lei complementar também altera e complementa a Lei Complementar 214, que é justamente aquela que criou a reforma tributária do consumo. Isso significa que ela mexe com as regras do IBS e da CBS. Ela influencia na base de cálculo, no crédito financeiro, na responsabilidade pela retenção, regras para operação entre as empresas, procedimento de fiscalização. Além disso, ela também traz ajustes em normas relacionadas ao ITCMD, que trata da herança e de doações. Ou seja, não estamos falando apenas do imposto sobre a venda, estamos falando de impacto patrimonial no seu patrimônio e sucessório também. Agora vamos falar do que realmente importa no seu dia a dia. Primeiro ponto: maior integração entre os fiscos. Com o Comitê Gestor do IBS, estados e municípios passam a atuar de forma coordenada. Isso significa mais troca de informação, mais cruzamento de dados e menos espaço para erros. Segundo ponto: sistema e parametrizações. O seu RP vai precisar ser atualizado. Classificação de operações vai mudar. Código fiscal vai mudar. E quem não atualizar o sistema corre o risco de emitir documento errado. Terceiro ponto: contratos. Muitos contratos comerciais precisarão prever quem assume a retenção, o pagamento, quem repassa o imposto e como esses reajustes serão feitos. Quarto ponto: processo fiscal. A Lei Complementar 227 também mexe no processo administrativo tributário. Isso pode tornar autuações mais rápidas e exigir uma defesa técnica mais bem estruturada. O processo administrativo tributário é extremamente importante para as empresas. Primeiro, se você for autuado ou tiver uma fiscalização, é lá que você vai recorrer. Segundo, se você não concorda com algum determinado ponto da legislação, alguma coisa que é dúbio, você pode usar esse processo administrativo para questionar também. Agora, dos impactos financeiros, a gente precisa falar de dinheiro. O primeiro impacto, a margem. Se sua base de cálculo mudar ou se o seu crédito for limitado, o seu custo tributário pode aumentar. Se você não conseguir repassar, sua margem diminui. Segundo impacto, o custo de adaptação. Atualizar sistema, treinar a equipe, consultoria tributária, contábil, revisão contratual, tudo isso custa dinheiro. Terceiro impacto, riscos de multa. A fiscalização mais integrada significa erro detectado mais rápido. O erro tributário não é barato. Agora, o quarto impacto é o planejamento patrimonial. Ajustes no ITCMD podem afetar a sucessão empresarial e doações de cota. Quem tem empresa familiar, você precisa prestar atenção e revisitar seu planejamento tributário. Essa legislação trouxe alguns pontos importantes sobre o ITCMD. Um deles é o domicílio tributário, porque antigamente existia um questionamento na justiça onde era o domicílio tributário e os estados brigavam por essa arrecadação. Agora foi fixado critérios objetivos sobre onde será tributado o ITCMD.
Outro ponto extremamente importante que quem tem planejamento tributário estruturado tanto no Brasil quanto no exterior, e principalmente no exterior, é a tributação sobre bens que não estão no Brasil. Ou seja, ativos que estão no exterior também terão tributação do ITCMD. É uma coisa que antes não acontecia porque justamente não existia uma lei complementar que falasse sobre o tema, apenas uma previsão. Agora, a lei está aí, a 227. Ela existe, então teremos tributação sobre ativos no exterior. Ainda sobre o TCMD, também passa a ficar claro qual é a base de cálculo da tributação. Porque antigamente utilizava-se muito o valor histórico. Então vamos imaginar uma casa que você comprou há muito tempo, há 10 anos, há 20 anos, e naquela época você comprou aquele bem por R$200 mil. E hoje, evidentemente, que ele foi valorizando com o tempo, até por conta da própria inflação, e ele custa 400 mil. Como se utilizava o valor histórico, que era o valor registrado de 200 mil na época, você tributava sobre essa base de 200 mil. Agora, deixa claro e fica bem aberto para tributar o valor venal. Isso vale para tudo. Ou seja, a tributação nesse exemplo seria sobre os 400 mil e não sobre os 200. E ainda mais falando de ITCMD, ainda mais falando de domicílio tributário, é importante você atentar a uma questão. Imagine como será a fiscalização sobre essas operações. Essa fiscalização vai ser muito mais integrada, uma vez que os estados e os municípios passarão a estar integrados em um só comitê, distribuindo e dividindo informação. Se você tiver uma estratégia de querer tributar algum bem seu numa doação em outro estado, rapidamente a fiscalização vai encontrar. Ou seja, esse olhar será gigante sobre as doações. Agora, o que fazer? Se você é empresário, aqui está o que eu recomendo. Primeiro, converse com o seu contador sobre o impacto da Lei Complementar 227. Segundo, revise seus contratos. Terceiro, confirme com o seu fornecedor de sistema, de ERP, se ele está preparado para as mudanças. Quarto, simule o impacto no preço e na margem. Não espere a mudança bater na sua porta, se antecipe. Quem sai na frente chega primeiro. E como já falamos, a Lei Complementar 227 não cria imposto novo, mas ele reorganiza o sistema. E quando o sistema muda, o empresário precisa se adaptar. Quem se antecipa ganha vantagem. Quem ignora paga o preço. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os outros empresários, com os sócios. A informação certa hoje evita o prejuízo de amanhã. Um grande abraço e sucesso!